Olá, estudantes da terceira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para esse bate-papo, uma retomada sobre Constituição Federal, símbolos e hinos. A Constituição Federal do Brasil, ela foi promulgada no ano de 1988. Ela é a lei máxima do nosso ordenamento jurídico e ela traz os nossos direitos e deveres. Ela é considerada, ela é chamada carinhosamente de Constituição Cidadã, por trazer exatamente os nossos direitos políticos, os nossos direitos sociais, os direitos do cidadão, como também ela traz os nossos deveres enquanto brasileiros. Isso é muito importante a gente conhecer. Convido você a vir conversar com a gente, debater, conhecer um pouco mais sobre símbolos, sobre hinos, sobre a Constituição Federal. Vamos então dar uma olhadinha no objetivo de aula, né? Solidificar os conteúdos trabalhados a partir do eixo Constituição Federal, símbolos e hinos. A Constituição Federal, essa que a gente acabou de conhecer um pouquinho mais, ela traz quais são os símbolos brasileiros. Então ela tem ali uma redação específica que traz quais são os símbolos brasileiros e ela vai dizer que é o hino nacional, a bandeira nacional, o selo e o brasão da República. Esses são os símbolos nacionais de acordo com a Constituição. O hino brasileiro, né, esse hino tão bonito, que tão nos enche de orgulho, ele é uma composição de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Ele é cantado em abertura de eventos cívicos, patrióticos, esportivos, religiosos, né? Além do hasteamento da bandeira, o hino nacional ele deve ser cantado pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. E eu tenho certeza que na sua escola vocês executam o hino pelo menos uma vez por semana, o que é importante, né? É um exercício de cidadania, é um exercício de civismo, conhecer, cantar o nosso hino com muito respeito enquanto ele é executado. E o dia 13 de abril, ele é considerado, né, ele é comemorado o dia do hino nacional, no dia 13 de abril. Que eu trago para vocês, né, o QR Code. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code e você vai poder ouvir a execução do hino nacional brasileiro, executado pelo Exército Brasileiro, né, umas imagens lindíssimas, e o Exército Brasileiro executando o hino nacional brasileiro, né? Junto ao seu professor, explore a letra do hino brasileiro, né? Esses versos tão bem compostos por Joaquim Osório, por Manuel, trazem aí toda uma historicidade, toda uma representação dos eventos que é o Brasil, né? Dos eventos que remontam à história do Brasil. Então fica aí a sugestão para que você converse com o teu professor, com os teus colegas de sala, para que vocês entendam um pouco mais da letra, conheçam a letra, para que a gente cante sempre corretamente o hino brasileiro, né? E aqui o Riacho Ipiranga, né? A gente trabalha essa questão dos símbolos, da nossa historicidade, né? O Riacho Ipiranga, na cidade de São Paulo, né? Local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Esse personagem da história brasileira que é Dom Pedro I, que fez a independência do Brasil em 1822, retorna para Portugal em 1831, onde acaba falecendo muito jovem, em 1834. Posteriormente, né, seu corpo é trasladado para o Brasil e hoje está sepultado próximo, né, ao Riacho do Ipiranga, no Mausoléu da Independência, ao lado da Imperatriz Leopoldina, sua primeira esposa, e da Imperatriz Dona Amélia, sua segunda esposa. Aqui a bandeira do Brasil, na região próxima onde Dom Pedro, no dia 7 de setembro, proclamou a independência do Brasil, lá no ano de 1822, né? E aqui o hino da independência, né? Quando nós nos tornamos independentes de Portugal,
Em 1822, havia necessidade de se criar um hino que remetesse ao Brasil. Afinal de contas, nós éramos uma nação recém-independente e precisava de um hino, né? Então, Dom Pedro I, aqui a representação de Dom Pedro I, né, compondo, musicalizando o hino, que foi uma letra escrita pelo poeta Evaristo da Veiga, né? Então, ainda no dia 7 de setembro houve a composição da letra, a musicalização da letra, e ele foi executado, né, na noite do dia 7 de setembro por alguns cantores de ópera e uma pequena orquestra, marcando ali, né, o Brasil como um país independente, o hino da independência, né? Trago aqui essa atividade, olha só, né? Após ouvir o hino nacional brasileiro, deixei o QR Code para vocês, né? Você também pode fazer uma pesquisa sobre o hino brasileiro. Interprete a seguinte estrofe, né? Os versos iniciais do nosso hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Faça a interpretação, a gente já volta fazendo a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Aí os versos iniciais, né, do hino brasileiro para que a gente possa fazer uma interpretação. Então aqui, ó, a primeira parte do nosso hino explica que no dia 7 de setembro de 1822, as calmas margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, ouviram o grito da independência, proclamado por Dom Pedro I. E foi ouvido o grito forte do valente povo brasileiro. Nesse instante, o céu da pátria, o sol da liberdade, brilhou em raios intensos, marcando, portanto, a independência do Brasil. E bacana a historicidade do hino nacional brasileiro, trazendo aí a historicidade do Brasil também, né? E aqui, olha só, né, o estado do Paraná, o nosso querido estado do Paraná, né? Para você, paranaense de nascimento, para você que adotou o estado do Paraná, né, que acolhe a todos os brasileiros e estrangeiros. O nosso estado, ele se emancipa, né, no ano de 1853. O estado do Paraná, ele vai consolidando a identidade e a importância no cenário nacional, né? E a importância que nós temos para a economia do Brasil. Nós somos o 5º maior PIB do Brasil. A capital do estado do Paraná, Curitiba, é a maior cidade do sul do Brasil. Nós somos um dos maiores produtores mundiais de grãos.
a indústria paranaense é diversificada. Então vejam a importância do estado do Paraná no cenário da região sul, no cenário brasileiro e no cenário mundial. E aqui, né, esse mapa turístico do estado do Paraná, uma possível divisão, né? A gente tem aí a divisão geográfica do estado e nós podemos ter a divisão turística também, ó, Rotas do Pinhão, litoral do Paraná, as nossas praias, a Ilha do Mel, né? Terra dos Pinheirais, aqui, né, Cataratas do Iguaçu, na região oeste, os Corredores das Águas, a Ecoaventura, né, o Vale do Ivaí, né, aqui a região do Vale do Ivaí, cidade de Apucarana, o norte do Paraná, os Campos Gerais, todos ele aí, todos essas regiões com grande vocação turística para que a gente possa conhecer, né? O hino do Paraná, junto ao brasão do Paraná, junto ao selo, junto à bandeira do Paraná, ele se constitui como um dos símbolos paranaenses, né? E ele foi adotado no ano de 1947. A letra do hino do Paraná tem como autor o Domingos Nascimento e a música, né, o maestro Bento Mossurunga, responsável pela musicalidade do hino do Paraná. E o hino ele foi oficializado por um decreto, né, chamado Decreto 2457, do dia 31 de março de 1947. Então aí, um dos símbolos do estado do Paraná, aqui o Domingos Nascimento, autor da letra do hino do Paraná, e o Bento Mossurunga, autor da música, um dos grandes maestros do Brasil, né? O maestro Bento Mossurunga, que foi responsável por musicalizar essa letra poética do hino do estado do Paraná, feita por Domingos Nascimento, né? E aqui, gente, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para que você possa escutar, para que você possa assistir o hino do estado do Paraná, conhecer um pouco mais do hino que é um dos símbolos paranaenses, né? Então aponte, não deixe de apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para uma página onde você vai poder ouvir, onde você vai poder assistir o hino do estado do Paraná, né? E aqui uma atividade, olha só, né? Quais são os autores do hino do estado do Paraná e qual o contexto em que ele foi criado, né? Deixa aí com tempo para que vocês respondam e a gente volta com a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Quais os autores do hino do Paraná e qual o contexto histórico em que ele foi criado, né? Então ele foi criado no ano de 1903, tendo como autoria Domingos Nascimento, compondo a letra,
e o Bento Mossurunga, né, responsável pela música. O contexto histórico é o início da República no Brasil. A República que foi proclamada no ano de 1889, então é o início do período republicano. Período republicano quando a gente deixa de ter imperador e passa a ter presidente, né? E o Paraná, aqui no estado do Paraná, neste período, o destaque para o ciclo da erva mate, né? O ciclo ervateiro, que muito contribuiu, um dos ciclos econômicos mais importantes do Paraná e do Brasil no início do século XX, que muito contribuiu com o desenvolvimento econômico do estado do Paraná, o ciclo ervateiro, né? Aqui eu trago, né, a primeira estrofe do hino paranaense, né, entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fulgir, Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Então aí os versos iniciais, eu já escuto a música ao fundo, né, quando tem os versos iniciais do hino do estado do Paraná. Fica aí a sugestão para que você conheça ainda mais um dos símbolos paranaenses, que é o hino do estado do Paraná, né? E aqui os nossos símbolos. A Constituição Federal, ela vai dizer que os símbolos brasileiros é o hino, o brasão, o selo e a bandeira. E a Constituição vai dizer que os estados, o Distrito Federal e os municípios têm a prerrogativa de ter também os seus símbolos. E esses aqui são os símbolos paranaenses, né? O hino do estado do Paraná, né? A gente acabou de ver os versos iniciais, que é uma letra, né, do Domingos Nascimento e a música do Bento Mossurunga. Aqui, o selo, né? Assim como o governo federal tem um selo, a gente também tem um selo, um sinete, que deve aparecer nos documentos oficiais, né, do governo do estado do Paraná. A bandeira paranaense, né, com as cores predominantes branco e verde, e aqui o nosso brasão, né, essa é a representação do brasão, e a heráldica. A heráldica é o estudo, né, dos elementos que aparecem na bandeira, nos brasões, né? Então ali a arpia, que é uma ave que encontrou no estado do Paraná um território para sua reprodução. Os três planaltos paranaense, o sol nascente, que é a ideia de progresso, o trabalhador, né, o povo paranaense sendo representado como um povo trabalhador, esse fundo vermelho no escudo, né, que são as terras férteis do norte do Paraná, o ramo de araucária, né, à direita, e o ramo da erva mate à esquerda, circundando o brasão de armas, né, o brasão do estado do Paraná, que é um dos símbolos oficiais paranaense. Além dos símbolos oficiais, o estado do Paraná tem outros símbolos, como a própria araucária, como a gralha azul, e a identidade cultural do Paraná fazendo parte, né, o pinhão e as identidades regionais de cada região do Paraná, trazendo aí, né, essa composição cultural, essa identidade, esse sentimento de pertencimento que nós temos quando nos identificamos com esses símbolos, né? E aqui, olha só, né, uma atividade. Então, analise a estrofe a seguir, que é do hino do Paraná, e registre suas percepções acerca da letra, né? E aqui eu trago: outrora apenas panorama de campos ermos e florestas, vibra agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Faço uma análise, né, da representação dessa letra e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? A partir da letra, olha que letra bonita, né? Do hino paranaense. Outroras apenas panorama de campos ermos e florestas. Vibra agora a tua fama pelos clarins das grandes festas, né? Uma análise que a gente pode fazer, né, sobre essa estrofe do Paraná, do hino do Paraná, é que ela nos remete às florestas de araucárias encontradas no estado, né, no início da colonização, uma vez que os povos originários já habitavam o nosso território, né? E ela faz alusão ao desenvolvimento do Paraná, o seu processo de industrialização, de urbanização tão comum do início do século XIX, do século XX, aliás, ligado ao ciclo ervateiro, né? E esse desenvolvimento do Paraná no século XX também acontecia no Brasil, né? Esse período de industrialização. Galera, aqui a nossa retomada é um dever cívico nosso, enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadão paranaense, conhecer os nossos hinos, o hino nacional brasileiro, o hino à independência, o hino à bandeira, a nossa bandeira, o nosso brasão das armas, assim como também conhecer, reconhecer e se identificar com os símbolos oficiais paranaenses, os símbolos culturais paranaenses. O Paraná, que se emancipou no ano de 1853, até o ano de 1853, nós éramos uma província, nós éramos uma comarca de São Paulo e a partir de 1853 nos tornamos uma nova província, né, do Império Brasileiro. Na época nós falávamos província, hoje nós falamos estados, né? O hino do Paraná, de autoria do Domingos Nascimento, que fez a letra, e o Bento Mossurunga, que musicalizou o hino do Paraná. Moçada, aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua presença. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.